Iniciar agora o estudo sobre movimento circular. Para a gente entender o estudo sobre algo que está girando, nós temos que lembrar alguns conceitos lá da geometria muito importante. O primeiro que nós vamos falar é sobre ângulo. Aqui o ângulo, a letra que eu coloquei para representar ângulo, é essa letra aqui, chama θ. Pode ser também alfa, pode ser a letra beta, não importa, a definição é a mesma. Lá em matemática, a definição que a gente viu de ângulo era o arco dividido pelo raio. O que vem a ser o arco e o raio? Bom, primeiro, vamos lembrar que isso aqui chama circunferência. Então, para o movimento circular, nós estudaremos ou uma circunferência, ou, por exemplo, parte dessa circunferência. Então, tudo isso nós estudaremos em movimento circular. O raio, definição de raio, é do centro dessa circunferência até a extremidade. Então, esse pedaço aqui, ó, é chamado aqui de R, raio. Aí, se eu tiver, por exemplo, uma abertura aqui, que vai desse pedaço até esse. Esse pedaço aqui eu tô chamando de θ, que é o meu ângulo. E aqui, ó, esse pedaço que uma partícula percorre, suponha que tem uma partícula parada aqui, e ela percorreu daqui e parou aqui. Esse pedaço que ela andou aqui é chamado de arco. Então, para eu encontrar o valor desse ângulo, basta eu fazer a relação desse valor do arco dividido pelo raio. Então, por isso que ângulo é dado por essa forma. Ângulo vai ser igual ao arco dividido pelo raio. Bom, a gente também já aprendeu alguns valores dos ângulos aqui numa circunferência. A gente pode medir ele em graus ou em radianos. Então, a gente pode medir, o raio pode ser medido ou em graus ou em radiano, ou nessa daqui ou nessa. Vamos lembrar como que é a medida da circunferência em graus. Olha, no início aqui eu tenho 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus. Quando a gente completa a volta, nós temos 360 graus. Agora, quando a gente fala em pi radianos, então começa aqui no 0, aqui vai ser pi sobre 2, aqui vai ser pi, embaixo aqui eu tenho 3π sobre 2, quando completa aqui, ó, deixa eu fazer aqui que ficou meio bagunçado, vou completar a volta, eu vou ter igual a 2π. Então, a gente sabe aqui que 360 graus equivale a 2π radianos. Bom, assim como a gente dá para ver aqui, ó, que π sobre 2 é igual a 90 graus, 180 graus é igual a π, 270 graus é igual a 3π sobre 2. Então, a gente consegue fazer essa relação. Agora, vamos falar um pouquinho sobre frequência e período no movimento circular. O que vem a ser essas duas grandezas? Bom, o período é o tempo de uma volta completa, e no sistema internacional a unidade dele é o segundo. Já a frequência é o número de voltas que um certo objeto, um corpo dá, em um intervalo de tempo. E a unidade de frequência no sistema internacional é o Hertz. Então, vamos fazer essa formulinha aqui de frequência. Frequência vai ser o número de voltas em um intervalo de tempo. Bom, viu que em período e frequência nós falamos sobre tempo? Então, nós temos uma relação entre essas duas grandezas. O período vai ser igual a 1 dividido pela frequência, e a frequência também vai ser o inverso do período. Frequência vai ser 1 sobre o período. Vamos fazer um exercício para ver que está simples a relação entre frequência e período. Esse exercício vou deixar o enunciado na descrição do vídeo. Fala o seguinte: o tacômetro é um equipamento que mede o giro do motor de um carro e mostra em tempo real para o motorista o número de giros por minuto. Determine a frequência em hertz e o período em segundos para o motor de um carro cujo tacômetro indica 3.000 RPM. Olha, então é sempre bom a gente anotar os dados do enunciado para a gente saber o que nós estamos calculando. Então, aqui,
Ele falou que ele quer que determine a frequência e já deu a unidade que ele quer que ache. A frequência vai ser em hertz. O período ele quer que ache em segundos. E ele falou o seguinte, que esse tacômetro vai indicar o número de giros por minuto. Olha, número de giros no intervalo de tempo, então a gente sabe que ele já deu a frequência. Então a frequência é igual a 3.000 RPM. Mas como que a gente transforma de RPM para hertz? RPM significa rotações por minuto. E a gente sabe da relação que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, para eu passar essa rotação para hertz, ou seja, para segundos, eu vou fazer 3.000 dividido por 60. Olha, na divisão, esse zero pode cortar com esse zero. 300 dividido por 6, a frequência vai ser igual a 50 Hz. E para achar agora o período? Eu sei que o período é 1 sobre frequência. Então, o período vai ser 1 sobre 50, o período vai ser igual a 0,02 segundo. Ou seja, ele demora 0,02 segundos para dar uma volta completa. Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre aceleração centrípeta, velocidade angular.